Pra quem tava reclamando dos áudios dos meus vídeos e que eu tava falando baixo, eu tô falando baixo agora? Hein? Sempre que eu descubro qualquer coisa aleatória, eu gosto de falar essa coisa aleatória pra qualquer pessoa que aparecer na minha frente. E a minha obsessão do momento é a literatura gótica. E eu pensei, por que não trazer pra cá? Na verdade, é que eu não sabia o que trazer pro vídeo de hoje. Então, vamos só a um assunto aleatório que eu gosto muito de falar sobre. Ai, que chique o microfonezinho na mão! Castelos em ruínas, corredores escuros, passagens secretas, assombrações, segredos do passado, profecias, acontecimentos sobrenaturais. Isso aparece em muito filme, série, livros, mas isso não surgiu do nada. Tudo começa com um livro de 1764, relativamente curto, mas que causou um impacto gigantesco na indústria. O Castelo de Otranto, escrito por Horace Walpole. Nesse vídeo você vai entender como que nasceu o gênero gótico literário, por que que o Castelo de Otranto é tão importante até hoje, e como que o livro constrói esse mistério, suspense e coisas sobrenaturais. Primeiro a gente tem que entender como que o gótico surgiu. Tudo começou no século XVIII, onde estava predominando o movimento iluminista, que defendia o racionalismo, o progresso, a lógica, a ciência. E isso deixava alguns pontos muito importantes de fora, como o sentimento humano. Esse racionalismo excessivo começou a deixar um vazio emocional. O medo, a culpa, a espiritualidade, o desejo, nada disso era abordado nas literaturas racionais. Então a literatura gótica é como se fosse uma crítica ao iluminismo, ao racionalismo, trazendo personagens mais humanos, com acontecimentos nada humanos. E é nesse contexto do sobrenatural, do mistério, do terror, que o Walpole ele traz pro livro dele, O Castelo de Otranto. Tá, mas de onde que saiu essa ideia do nada? O Walpole ele teve um pesadelo com um castelo e coisas sobrenaturais acontecendo. Então ele resolveu escrever um livro sobre isso, sobre esse pesadelo que ele teve, e também como uma crítica ao iluminismo e ao racionalismo. Então ele trouxe essa pegada inspirada no pesadelo bizarro que ele teve. Quando ele publicou o livro, ele disse que era a tradução de um manuscrito italiano. Então muita gente achava que aquilo era realmente verídico, né? Então causou um rebuliço aí de gente com medo do que aconteceu. Mas depois ele disse que, na verdade, ele era o autor daquela história, né? Que não era algo verídico, mas que ele queria trazer essa autenticidade para a história, para as pessoas verem algo fora do comum do que estava acontecendo na época. Isso fora do comum ele traz até mesmo nos personagens, que eu vou falar melhorzinho deles mais pra frente. Tá, mas por que gênero gótico? O Walpole ele era obcecado por castelos medievais e histórias medievais. Aliás, ele construiu um para ele. Ele morou num castelo medieval gótico. E na época, a palavra gótico era usada apenas para arquitetura. Aqueles castelos gigantescos, cheios de pontas. Você conhece. Mas na época do racionalismo, iluminismo, meio que essa arquitetura foi deixada um pouquinho mais de lado. Então ele quis trazer essa estética para a literatura. Então, quando ele publicou o livro, na capa, no título, você consegue ver O Castelo de Otranto, uma história gótica. E ele foi o primeiro a trazer a palavra gótica como um gênero literário, porque ele achou que combinava com a arquitetura a qual ele era tão obcecado. Um ponto muito importante é que a maior parte dos livros do gênero gótico clássico eram parecidos com castelos em ruínas, maldições, monstros, uma profecia, segredos, o passado vindo à tona. Sabe o que isso me lembra muito? A Bela e a Fera. Por que o castelo é tão importante? Ele funciona no Castelo de Otranto como se fosse um outro personagem, porque toda a história acontece por causa desse castelo. Então ele começa a participar da narração também. O escritor ele quis trazer
o castelo como uma imagem de decadência, de opressão e dos segredos escondidos, porque tem muito segredo dentro daquele castelo. Tudo está acontecendo por causa daquele castelo em específico. Ele trouxe essa pegada dos corredores escuros, das passagens secretas, as ruínas, para demonstrar o estado psicológico dos personagens. Isso é algo muito curioso de ver, porque é uma regra do gótico. Quando o espaço está em ruínas, a mente também está. Mesmo aquela pegada de que se o seu quarto remete como está a sua mente, se ele está bagunçado, isso diz muito sobre você. Mesma ideia. No gótico, o sobrenatural não existe apenas para assustar, e sim ele simboliza a culpa, desequilíbrio moral, passado retornando. E no Castelo de Otranto, o sobrenatural vem como se fosse uma força de punição. Então, tudo que acontece, as coisas caindo, os fantasmas, os gigantes, tudo acontece como uma forma de punição. Uma coisa muito interessante é que o gênero gótico continuou até hoje por causa daquele famoso nenhuma experiência é individual. Eu não estou me referindo aos fantasmas, mas sim a o que o gênero gótico gosta de abordar. Como, por exemplo, o poder e a tirania, que é algo que está constantemente no nosso dia a dia. A culpa, a punição, né? Ações, consequências. A razão versus a superstição. E, claro, o passado que nunca morre. O passado que fica ali te assombrando por décadas e nunca sai ali da tua cola. Os livros sempre abordam a morte, o desejo, como que a sua ação pode influenciar a vida de outra pessoa. Eu vou falar isso melhor quando eu for explicar melhor dos personagens da história. E isso é o que faz o gótico ainda ser atual, ainda terem filmes de terror, ainda ter séries bizarras com coisas sobrenaturais, literalmente. Porque é aquilo, né? Todo mundo passa por algo parecido, só que racionalmente falando. Tendo que a maior parte dos seres fictícios foram criados para exemplificar algo que realmente acontece, entende? Como fruto de algo real do ser humano. Eu vi isso em algum livro, eu vou lembrar. Caixa de Silêncios, isso. Ela fala que os monstros foram criados, né, para tentar mostrar que o ser humano não é tão ruim assim, mas na verdade só exemplifica o que o ser humano já faz. Deu pra entender? Então vamos falar um pouquinho do Castelo de Otranto mesmo. A história começa com um cara obcecado por causa de uma profecia que ele recebeu, o Manfredo, o príncipe do Castelo de Otranto. E no dia que ele resolve casar o filho dele parte dessa pra melhor. E o Manfredo simplesmente fica biruta da cabeça, porque acontecem muitas coisas bizarras. Aliás, a morte do filho dele foi causada por algo inexplicável, entende? Na época não tinha os Winchesters, então ele meio que surtou porque ele estava sendo perseguido mesmo. Ele começa a tomar decisões desesperadas. Ele começa a agir de uma forma completamente irracional por causa dessa profecia que ele recebeu. Eu espero do fundo do meu coração que não esteja dando pra ouvir um bate-bate. Porque eu tô de mudança, né? Então meus pais estão... Tá caindo o celular. Os meus pais estão montando um móvel lá. E eu comecei a gravar no meio da montagem do móvel. Como eu sou inteligente. Ele também tem bastante trauma do passado, Manfredo. E tudo que ele faz é pensando no que aconteceu no passado. O livro, ele é rápido. Já vou avisando. Então, é papum, aconteceu, não tem muito bafafá de narração, não. É aconteceu, falou, aconteceu, foi. Pensou, falou. Então, o livro é bem curtinho. Eu li, eu acho que em um dia, 1 ou 2 dias, porque ele é bem curtinho. A linguagem eu não achei muito difícil. Vendo que é um livro de 1700, eu achei, assim, super fácil de ler. Eu tenho o costume de ler clássicos, então eu não sei se para quem nunca leu um clássico na vida vai achar a linguagem fácil, mas sim, é um livro diferente do que a gente está acostumado a ler hoje em dia, porque é um português arcaico. A gente, enquanto lê, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, tipo, você sabe que tá acontecendo algo errado, você sabe que tem algo errado nessa história, mas você não consegue dizer o que que é.
porque nem os personagens estão entendendo, imagina você leitor, não é mesmo? Isso é uma característica essencial do gótico, né, que é deixar o leitor angustiado. Literalmente não tem outra palavra para descrever. O leitor fica meio paranoico com o que está acontecendo, né? E aí vem aquela parte do medo, do terror psicológico. Vou falar um pouquinho de cada personagem e o que cada um representa. Porque ao contrário de hoje, olha a crítica, ao contrário de hoje, que a maior parte dos personagens são iguais, que eles não são aprofundados, é sempre a mocinha diferente das outras meninas, coitada. Ai, não. Eu não aguento mais personagem igual, tanto a protagonista quanto o par romântico dela. São todos iguais e nenhum tem profundidade, nenhum tem um sentimento. Então, no gótico, você nunca vai achar isso. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Então, você consegue fazer essa análise da personalidade de cada um. Por exemplo, temos o Manfredo, que eu já citei, que é o vilão gótico. Não tem um protagonista nesse livro, propriamente dito. Todos os personagens, eles têm a narração deles, tem a parte deles da história, tem o que cada um representa, tem a história do passado de cada um, então eu acho que não tem realmente um protagonista. Mas eu sei que o Manfredo tem bastante destaque, porque ele só faz merda. Ele mostra aquela pessoa autoritária, possessiva, obcecada e, claro, o medo de perder o poder. Então ele faz coisa louca por causa do medo, do ego e, claro, motivos pessoais. Muitas vezes o personagem ele é abordado com sentimentos não tão cruéis. Então ele chega a chorar, ele chega a sentir o luto, o arrependimento, mas depois ele volta atrás porque, enfim, muitos personagens têm ações boas, mas os mesmos que têm ações boas têm ações ruins. Deu pra entender? Uma coisa curiosa sobre os vilões do gótico é que muitas vezes são eles mesmos que se destroem. Um exemplo é o Victor Frankenstein. Ele criou a besta que destrói ele depois. Então, assim, ele mesmo se acabou, ele mesmo se destruiu. Entendeu? E, sinceramente, não tem nada de sobrenatural nisso. Você cava a tua própria cova. Sempre assim. Outra personagem que temos aqui que me chama a atenção é a Isabela. A Isabela é uma personagem que nunca seria bem aceita no século XVIII. É uma personagem que questiona, que foge. Ela resiste ao Manfredo. Ela resiste ao casamento arranjado. E, gente, jamais traria uma personagem mulher dessa forma naquela época. Desde quando? Mulher pensa. Mulher tem opinião própria. Um homem escrever uma personagem desse tipo foi algo totalmente inovador para aquela época. Não só o gênero inteiro, mas também a construção dos personagens. Um vilão que não é 100% mal, uma mulher que não aceita o que o homem está decidindo para ela. Temos a Hipólita também, que é o que o iluminismo queria simplesmente arrancar do ser humano, que é a religião. A Hipólita, ela tem uma vida extremamente espiritual e todas as ações dela são decididas por causa da religião dela, no caso ela é católica, então ela está constantemente orando, ela está constantemente pedindo perdão pelos pecados dela. Sinceramente, não sei em que momento que ela pecou nesse livro, mas a gente vê uma personagem que é submissa à crença dela. E, gente, racionalismo, iluminismo, eles não queriam isso. Eles não queriam isso na literatura deles. Então, o Walpole trazer isso, ele tacou lenha na fogueira. E, claro, temos nosso herói, Teodoro. Eu não vou falar muito do Teodoro, porque senão eu vou dar spoiler. Mas o Teodoro é extremamente... O Teodoro é basicamente a visão de um herói. Sabe, herói de qualquer livro de clássico, medieval, Teodoro. Não pode faltar. Claro, se a gente tem um vilão, a gente tem um herói. A diferença é que eu não considero esse herói aqui como protagonista. Eu acho que até o vilão é mais protagonista do que o herói. Mas, enfim. O Teodoro, ele já simboliza a justiça, mostrando que nenhuma mentira dura para sempre e que a verdade sempre
retorna e que o passado também sempre vai ficar ali, ó, atrás de você. E claro, esse livro ele incentivou outros escritores a escreverem do mesmo jeito, com esse mesmo esqueleto, como por exemplo Edgar Allan Poe. A diferença é que o Edgar ele traz uma perspectiva mais psicológica, né? O narrador que não é nem um pouco confiável, ele é totalmente desequilibrado. Temos mais para frente o gótico científico, né, que é a ciência completamente sem ética, como uma mulher trouxe, né, que é o Frankenstein, né, o doutor e o monstro. E também temos agora o gótico moderno, que são os filmes, as séries, os livros que a gente tem hoje. Eu fico pensando que muitos personagens que hoje a gente conhece, muito provavelmente não existiriam se não fosse o Castelo de Otranto. Como o Frankenstein não existiria, Drácula provavelmente também não. Tipo, o vampiro. Se eu não me engano, o vampiro tem origem no Drácula, né? Ou o Drácula veio do vampiro. Não sei. Eu recomendo muito que você leia o Castelo de Otranto, caso você goste de ler uma literatura mais fora do que o TikTok quer que você leia. Porque entender da nossa história também é muito importante, entender da literatura é muito importante. Eu adoro falar de literatura. Entender que o Castelo de Otranto não é só um livro antigo, não é só um livro clássico chato que tem na biblioteca da sua escola, não é só um livro de português difícil que você vai ignorar a existência. É o marco zero de uma geração de literatura. O gênero gótico ele não fala apenas de monstros e assombrações, mas sim do medo humano, das fraquezas humanas, o que naquela época ninguém queria falar sobre. Era uma obsessão tão grande no poder do próprio ser humano que eles esqueciam que eles eram humanos e eles tinham fraquezas, desejos. Então, o gótico traz isso à tona de volta. Tudo o que eles queriam esconder, o que nós mesmos queremos esconder de nós mesmos, a literatura gótica traz à tona e faz você encarar eles. E é por isso que ele nasceu em 1764, mas continua até hoje. Porque você ainda se identifica. Claro, você não vai se identificar com uma besta peluda e gigante, amaldiçoada por uma rosa. Não, mas você pode se identificar sim com personagens que têm desejos e obsessões, um personagem que cava a própria cova, ou personagens que, por motivos corretos, fazem coisas idiotas, ou pior, por motivos idiotas, fazem coisas idiotas. Porque nós temos nossos motivos idiotas também para cometer alguns erros. E encarar esses erros e esses acontecimentos e os nossos próprios defeitos e nossas próprias fraquezas é algo que nos assusta. Então, trazer nossos medos, nossas angústias, nossas fraquezas como monstros, para mim foi a coisa mais revolucionária que alguém poderia pensar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente que eu trouxe aqui pro canal, porque aí você pode usar isso aqui até pra estudar, cara. Porque aqui a gente não recomenda só livrinho bobo de BookTok, não julgando, também leio, mas sim livros que vão te ajudar a analisar pessoas, a criar senso crítico. Aqui está o tag mais recente no seu resumo de notícias. Estou tendo problemas para encontrar suas preferências, mas você sempre pode me pedir para reproduzir uma atualização específica do resumo de notícias. Por mim, a gente queimava todo o livro de autoajuda e permanecia só com os clássicos. Porque se você sabe ler direito, você entende o que ele quis dizer. E você aprende muito melhor do que qualquer livro aleatório de algum bilionário aí, coach. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar, porque eu tô voltando agora com o canal. E deixa aqui nos comentários se você já leu Castelo de Otranto, se você gosta do gênero gótico, e se você quer mais vídeos com essa temática de curiosidades literárias, se você quer algum gênero literário específico, ou a origem de alguma figura literária. Por exemplo, eu vou pesquisar a origem do vampiro, porque eu não faço ideia se veio com o Drácula, se o Drácula veio do vampiro. Enfim, se você quer mais algum tipo de livro clássico que eu traga aqui, eu também posso falar. Deixa nos comentários, pelo amor de Deus, me ajuda a ter ideias. Eu leio todos os comentários porque não são muitos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Vão ler livros clássicos, pelo amor de Deus, para criar senso crítico, tá?
Beijo!